Olá, bom dia! Já falamos aqui no Responsabilidade de inúmeras obras, projetos e ações do governo do estado. Tudo isso precisa de recursos, de capacidade para investir. E assim como a família só consegue prosperar se fizer economia e controlar gastos, também os governos precisam fazer esse dever de casa. Se você quiser entender de um jeito fácil como o estado do Rio de Janeiro está deixando a crise para trás e avançando rumo ao desenvolvimento, fica aí, que a gente já volta aqui no Programa do Bem, no Responsabilidade. Estamos de volta com Responsabilidade nessa manhã de sábado, recebendo dois secretários de Estado. O estadual de Fazenda, Joaquim Levy, e o estadual de Agricultura, Cristino Áureo. Bom dia. Tudo bom? Tudo ótimo, que prazer recebê-los. Secretário Joaquim, você sabe, a gente acabou de falar, né, que o estado agora é outro. Conta pra gente como é que foi essa trajetória. Você que é conhecido como um sujeito que fala fácil, né? Então conta pra quem está em casa, que não entende nada de finança, de fazenda, como é que foi possível essa peripécia? Olha, assim, botando bem fácil, eu acho que teve muito a ver com a decisão do governador Sérgio Cabral de montar um governo técnico em que cada um tinha responsabilidades bem definidas, você sabe o que você tem que fazer, tem liberdade para fazer aquilo, não tem interferências, coisa política, essas coisas, coragem e muito trabalho. Principalmente porque no Rio de Janeiro, assim, teve muito tempo de abandono do governo, que as coisas foram esquecidas, deixadas de lado. Então, por exemplo, na Secretaria de Fazenda, a gente tinha condições muito precárias de trabalhar. Agora, se tem esse compromisso, o estado do Rio de Janeiro é um estado que tem muita gente capacitada. A gente não é pobre, na verdade, a gente tem petróleo, a gente tem energia, a gente tem indústrias, tem até uma agricultura que também está mudando, tá certo? Então, assim, tendo direção, tendo compromisso, tendo seriedade, a coisa começa a aparecer. Falando em agricultura, está mudando mesmo, né? Aliás, você já vem... você já vem numa trajetória, o terceiro mandato consecutivo, né? Sim. E não é períodos, justamente. Então a gente vê bastante diferença de quando você entrou para os dias atuais, né? Eu acho, primeiro deixa eu saudar aqui meu amigo Levy e a você também, quem está em casa nos vendo, né? Que sempre prestigiando o programa. Na verdade, assim, o que o Levy colocou e faz muito sentido, essa autonomia para se trabalhar, você poder escolher uma equipe, montar uma equipe e fazer com que a responsabilidade do secretário, de fato, corresponda, né, à facilidade para se conduzir na linha daquilo que o governador defendeu em campanha e depois disse claramente que ia fazer, que era, na prática, reinventar a maneira de gerir o Estado. Isso está acontecendo. Então, quando o secretário escolheu o governador escolheu o secretário Levy, ele fez também aí uma opção por dar um nível de qualidade, um nível de gestão que, francamente, o estado do Rio não estava acostumado a ter. Eu não conheço na história recente do estado do Rio, nem antes da fusão, um período em que a administração pública tenha se dedicado tanto a reestruturar a questão de finanças, olhando aí a arrecadação, mas também fazendo com que a Secretaria de Fazenda ela tivesse um comportamento que olhasse os parâmetros que o governo federal já adotava, no que diz respeito à responsabilidade fiscal, a ter superávit que pudesse suportar naturalmente num determinado momento seguinte a demanda de investimentos e a manutenção do custeio, da folha, etc. Então, isso eu acho que foi um ganho. E é um luxo ter alguém como o Levy à frente de um trabalho como esse. Até porque, Cristiano, parece que o governador foi buscá-lo bem longe, né, secretário? Você não... Sem dúvida. Estava em Washington, é isso? Naquele momento eu estava trabalhando lá no Banco Interamericano de Desenvolvimento. Mas o Cristiano falou uma coisa que é verdade, né? Que está, assim, sendo mais preciso do jeito que a gente está conseguindo até superar a crise. Quer dizer, o ano passado, uma das nossas receitas, né, o royalties. O preço do petróleo, a gente se lembra que lia no jornal, estava super caro, $140 e tal por barril. E teve muita gente que achou, poxa, descobrimos uma mina de ouro, vamos torrar tudo isso, vamos gastar, vamos inventar novos programas e tal. O governador ele teve muita coragem, teve muita sabedoria de, vendo que, na verdade, a gente
tinha outras fontes de recursos, a gente estava fazendo uma opção de outras coisas, com disciplina, mas estava fazendo. Ele soube guardar esse dinheiro. Muitas vezes as pessoas dizem que no Rio o dinheiro do petróleo não é bem gasto, não é bem cuidado. Nem que fosse verdade, óbvio que não é uma desculpa para você dizer, então o Rio não pode receber royalties. Estaria completamente errado. Mas além disso, não é verdade. No Rio o dinheiro de royalties é muito bem guardado, muito bem trabalhado. Pela lei, ele vai todo ou para o Rio Previdência, para pagar pensões, ou então para o nosso Fundo de Conservação Ambiental, que é um fundo que está protegendo o meio ambiente, que é o futuro da gente. E é para isso mesmo, como o petróleo é uma receita finita, você tem que usar ela para coisas que vão ficar para depois, pagar pensões, também proteger o meio ambiente. Além disso, o petróleo é uma receita que varia muito. Então, aí que eu estava dizendo da sabedoria do governador. Se a gente queria pressionar, não, muda as regras, não vai mudar a regra não. Vamos manter essa regra. Ele trouxe um cara super administrador para cuidar do Rio Previdência. E o que acontece? Esse ano que o preço do petróleo está 1/3, metade do que era o ano passado, que ele está em 40, agora subiu para 60, 70. O Rio de Janeiro podia ter um problema enorme, como alguns outros estados estão tendo, tá certo? De faltar dinheiro, de até poder ter uma preocupação de como é que é pagar o aposentado. O aposentado do Rio de Janeiro está tranquilo, está sorridente. Por quê? Porque o dinheiro do royalties foi guardado para ele, não inventou, vou mandar para fulano, Beltrano atender o projetinho de um, de outro. Não, esse dinheiro é sagrado, é do aposentado. E agora, esse ano, que teve um momento que a receita foi muito baixa, a gente tem aquela reserva para poder usar. E com isso está trazendo tranquilidade ao aposentado e também ao resto do governo. Porque, por exemplo, a agricultura sabe que os recursos para desenvolver os projetos dela estão protegidos. Por quê? Porque o aposentado, que sempre vai vir na frente, está com o recurso dele. Então, essa administração, essa seriedade, esse profissionalismo, eu acho assim, está fazendo diferença já e é fundamental para um Estado que a gente tem um orgulho, como é o estado do Rio de Janeiro. A gente não pode tratar isso aqui como se fosse uma birosca, pior que uma birosca, que está cheio de birosca bem cuidada. Aqui nem isso às vezes era assim. Cristiano, você acha então que se a gente tivesse tido administrações sucessivas de Joaquim Levis, os aposentados estariam em melhores lençóis hoje? Tenho certeza absoluta, né? Começando aí por esse fator, porque esse assunto é sempre um assunto muito estéril, às vezes nessa hora da manhã, né, já falar sobre finanças e tal, mas isso tem a ver com a vida do cidadão. E eu queria um pouquinho falar sobre os resultados que o governador Sérgio Cabral está obtendo graças a esse trabalho integrado. Fazenda, planejamento, enfim, as áreas fins, transporte, saúde, educação, segurança, agricultura, né? Então, puxando uma brasa para cá, eu diria o seguinte, nós estamos tendo na agricultura o resultado do que foi essa austeridade e essa preocupação nos 2 primeiros anos de governo. Esse ano foi possível estabelecer, junto ao Banco Mundial, um financiamento que o Joaquim tem me ajudado muito, até porque ele veio lá do Banco Mundial, esteve por lá, conhece essa tramitação e conhece o Trâmite Brasília, tem me ajudado muito a obter o fechamento desse empréstimo, um empréstimo de aproximadamente 40 milhões de dólares, uma doação de 7 milhões de dólares, que está sendo investido num programa chamado Rio Rural, que prevê o atendimento de necessidades do interior dos pequenos municípios, que há muito tempo estão esquecidos. Se esses municípios tivessem sido tratados há 20, 30 anos atrás, nós não teríamos hoje os problemas de segurança pública, o nó na infraestrutura, nos transportes que temos hoje na região metropolitana, pela falta de uma visão de investimento nesse microambiente da produção que pudesse, de alguma maneira, manter atrativo o campo. Eu já falei aqui, numa outra oportunidade, eu sou contra aquela expressão fixar o homem no campo. Isso é uma expressão que foi cunhada há muito tempo e que vem sendo usada. Ninguém fixa alguém contra a vontade. A gente tem que criar um ambiente atrativo para que aquelas famílias queiram permanecer naquele lugar. Então, esse apoio do Banco Mundial só está sendo possível porque o banco enxergou o Estado num outro patamar também de gerência. E com isso nós estamos fazendo, enfim, estradas vicinais, vamos iniciar saneamento rural, recuperação ambiental, que é uma coisa que para alguns é abstrata,
mas que na prática significa o seguinte: se não tiver preservação ambiental, nós não vamos ter água